E aí, pessoal, a gente vai apresentar sobre o exercício do supino. Como todos vocês sabem, é um exercício multiarticular que vai trabalhar principalmente o músculo peitoral, deltoide e tríceps. E como antagonista, a gente vai ter bíceps, trapézio, romboide e latíssimo. Junto com ele, a gente vai ter o estabilizador do manguito, do serrátil anterior e do core para atuar estabilizando o movimento. Os integrantes são eu, Gustavo, Rainan, Fabiola, Gilmar, Danilo e Bruno. Como a gente vai demonstrar aqui no nosso modelo, pode começar. Aqui são os músculos trabalhados, como a gente riscou, né? O peitoral maior, com as fibras aqui na horizontal, pode fazer o movimento. Peitoral menor, como a gente demonstrou aqui, que ele fica por baixo do peitoral maior. Aqui, o bíceps, só que a gente riscou o bíceps, só que a porção que mais se trabalha é a cabeça curta do bíceps no exercício, que atua, né, no exercício. A gente tem aqui, riscado ali, o deltoide anterior, porção clavicular. A gente tem o braquial, é um músculo que ele fica por baixo do bíceps e aqui acima do tríceps, né? Como a gente riscou. Levanta a barra, por favor, pra gente mostrar aqui o tríceps. E aqui o tríceps, ajudando no exercício. Então aqui a gente tem as articulações, né? Que os músculos eles vão movimentar essas articulações. E as articulações que são trabalhadas aqui vai ser a acrômio clavicular, que a gente conhece como ombro, né? E a articulação do cotovelo aqui. Independente da variação dos movimentos que o Bruno está fazendo aqui, as musculaturas vão estar sempre trabalhando no mesmo movimento, no mesmo sentido, sem que uma trabalhe mais que a outra, no sentido de que todos os músculos estejam fazendo a mesma força, tanto para cima quanto para baixo, na horizontal como na vertical. E esse trabalho é feito em conjunto. Então, gente, e os planos e eixos? Aqui a gente vai ter o plano horizontal e para cá a gente vai ter o plano vertical, que são os planos e eixos que o supino trabalha. E junto com isso, a gente tem agora, pode abaixar, Bruno, ele está trabalhando a fase excêntrica do movimento, a parte que ele abaixa o peso, e na parte da subida a gente tem a fase concêntrica do movimento. E todas essas partes que ele está parando o movimento, a gente tem uma fase isométrica. Então, gente, a gente tem aqui, por conta da resistência externa, que é o peso, a força da gravidade vai puxar a todo momento o peso para baixo. Então, a Fabiola aqui vai ter que fazer força para os músculos dela a todo momento para resistir essa força da gravidade. Faz o movimento agora, Fabi. Essa parte aqui de baixo da descida é onde a gente tem menos torque das articulações, então aqui é a parte mais fácil do movimento. Aqui é onde a gente tem o maior torque e é onde ela vai estar fazendo a maior força possível. Aqui, conforme os cotovelos vão fechando, a gente vai ter cada vez mais uma facilitação do torque para facilitar, fechar o movimento. Para fazer o supino reto, em específico esse reto com halter, a Fabiola, que é a nossa voluntária, ela vai manter o peitoral estufado, fazer a depressão escapular, trazendo o ombro bem travado aqui atrás, braços esticados. Aqui, com o halter, a gente tem a possibilidade de trabalhar com os cotovelos abaixo da linha do ombro, que é o que a gente vai fazer, principalmente para preservar a estrutura do ombro, beleza? Fabiola, pode executar o movimento. Isso. Mantendo sempre o peso alinhado à linha do peitoral, beleza? Evitando fazer muito abaixo ou muito acima. Isso preserva muito a estrutura do ombro. Uma execução errada do movimento do supino é totalmente prejudicial às articulações do ombro. Aqui, ó, podemos ver que a Fabiola, ela está sem a depressão escapular, ela não está com as escápulas travadas. Isso tende a deixar o ombro bem mais solto e perder toda a estabilidade do movimento. Pode fazer a execução. Veja como, ó, a linha do cotovelo dela fica acima da linha do cotovelo. Como ela sobrecarrega o ombro, principalmente aqui a cabeça do húmero. Fazer esses movimentos durante muito tempo, uma execução inadequada, pode causar uma grave lesão no manguito rotator dos ombros, nas todas as articulações, porque ao mesmo tempo que ela força de maneira errada as articulações,
ela está forçando principalmente as junções dos ossos. Pegadas neutras, cuja articulação do cotovelo está em pegada neutra, como a Fabi pode fazer. Aqui você pode fazer caso você tenha alguma dor no seu punho, certo? E caso também tenha alguma dor no seu ombro, que é bem comum o pessoal colocar o peso bem em cima da articulação do ombro quando está fazendo um supino na pegada pronada. Aqui você vai ser obrigado a colocar o seu cotovelo para descer mais rente ao seu peitoral. Aqui vai trabalhar um pouquinho mais o seu tríceps do que a pegada pronada, né? Ou a pegada mais comum. Agora a gente vai apresentar sobre a pegada aberta. A pegada aberta, ela, como vocês podem ver, ela diminui muito a amplitude de movimento, fazendo o movimento da barra ficar bem mais curto do que normalmente exige. Agora, essa pegada tem maior exigência do peitoral em si e uma exigência reduzida do tríceps em virtude dele exigir menos dos cotovelos em si para realizar esse movimento. O maior problema de fazer muito tempo desse jeito é que ele sobrecarrega mais os ombros por causa dessa maior abertura dos ombros. Agora, a pegada fechada, ela vai trabalhar um pouquinho menos o peitoral em si, mas vai garantir um maior trabalho do tríceps e de recorrência do cotovelo está trabalhando mais. Como vocês podem ver também, a amplitude de movimento ela é um pouquinho maior, a barra percorre mais movimento. E dessa forma, o ombro ele fica mais protegido por ter uma maior estabilidade, então o risco de lesão nele dessa forma é um pouquinho menor. Para iniciantes, a gente passa geralmente essa variação do supino. No banco, na máquina, com uma maior estabilização, o movimento ele vai estar regrado pela máquina, né? Então auxilia o iniciante, não tem um perigo de soltar o peso cair no chão, cair em cima dele, né, por não saber fazer ou por perder a força no momento da execução. Pode fazer, Gilmar. E aqui, a gente vê a execução aqui, como ele fez, foi o momento da fase concêntrica, agora momento excêntrico. Para no meio da execução, por favor. Aqui. Essa aqui é o momento de maior contração do peitoral maior, de toda a musculatura do peitoral. Pode terminar o movimento, Gilmar. Aqui o músculo relaxou novamente e empurra. Aqui também, depois de passar por esse momento de maior contração, o músculo volta a ter uma menor ativação muscular.